Salve, salve, rapaziada rubro-negra, bom dia, seja muito bem-vindo a esse canal ASR Fla. E o jogo que a filial entregou era previsto, eles preferem estar na zona do rebaixamento e ver o Flamengo atrás na ponta. Se isso é bom pra eles, ok, o Flamengo só depende de si, isso é o que importa. Não pode dar aquela ramelada como deu lá no Mineirão, cara. O jogo era nosso, o Pedro perdeu o gol, Ayrton Lucas perdeu a bola, Luiz Araújo perdeu o gol, Rossi toma uns gols que, pelo amor de Deus, mas enfim, bora aqui pro Mauro César afiado como sempre, e ele tá com razão. O Flamengo precisa fazer mais. O Flamengo hoje de Leonardo Jardim é pior do que o Flamengo do Felipe Luiz. Só tirar pelos 20 jogos de cada um. E os vascaínos vendo o Flamengo distante da ponta é melhor do que ver o time dele caindo pela quinta vez. Aí eles se importam com o jogo no Maracanã, a SAF que o Babli tá metendo a colher e uma série de outros detalhes e se esquece da zona do rebaixamento. Enfim, bora lá, os créditos, link abaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, hype se possível, vamos conferir. Cruzeiro 2, Flamengo 1, no jogo que foi a exceção à regra, um bom jogo, muito bom jogo, com dois times bons, muito bom esse time do Cruzeiro também, né? Pena que o Tite atrapalhou ali no começo. Como eu falei, é uma enquete estranha, porque faltam opções, mas só pode colocar 4, então a gente escolheu esses daí, para perguntar quem joga pior, o Grêmio, o Inter, o São Paulo ou o Vasco. Mas aí você pode escolher o Santos e tudo mais, o Remo, quem vocês quiserem aí. Do quarto colocado para baixo, todo mundo não joga nada. Então você pode colocar aí, se você achar que é algum outro além desses, coloca no chat. Muito bem, bom dia, José Trajano. Que baita enquete boa, hein? Que beleza, hein? Bom dia. Olha, depende do ponto de vista. Tá valendo o primeiro e o segundo tempo separados? Como é que é? Juntos? Eu sei que juntos o jogo se define somando o primeiro com o segundo tempo, e mais os acréscimos. Tudo bem. Agora, considerando só o primeiro tempo, alguns times podiam ser incluídos aí nessa lista. Né? O próprio Danilo citou o Palmeiras. Jogou muito bem no segundo e o primeiro foi uma porcaria. Né? Corinthians, vários outros. E tem time que jogou bem no primeiro tempo, não é que jogou pior, mal, que foi engolido no segundo tempo. Né? Então, caberia outra análise dessa coisa, quem está pior. Olha, nós todos estamos piores, nós estamos todos escuros hoje, parece que nós estamos de luto aí, não sei o que acontece. Alguns têm motivo. Em relação a... Outros nem tanto. É uma coisa meio esquisita. Né? Talvez de luto pela má qualidade de alguns jogos, dos times que estão jogando pedrinha, né? Mas vamos em frente. A pesquisa está tão confusa, necessitando de tanta explicação, que eu passo. Ô, Arnaldo, foi um bom sinal do Palmeiras, aumenta um pouco a distância e o Vasco lutou e tudo mais e tal, mas tomou outro. Né? Tomou já de 3 em casa, agora tomou de 4 fora de casa, tá lá encalacrado. 7-1. 7-1. 7-1 Paulista no Vasco em 2 domingos. Exatamente. Que beleza, hein? Nossa Senhora. Então, eu acho que em relação ao Vasco, é essa armadilha que a gente vem contando aqui, que também assola o Santos, né? São 3 competições e os times encalacrados. É a questão. Acho que esse jogo teve muita coisa para a gente conversar extra-campo, né? O início do jogo é a simbolização dessa união de conflito de interesse, né? É a Leila com o enteado, com a camisa do Vasco, no campo do Palmeiras. Então tinha toda... Olha lá, essa é a foto aí para a posteridade. Essa é uma aliança complexa que vai dar ainda muito pano para manga. Mas não foi por essa aliança que o jogo se desenvolveu dessa forma. O Vasco teve forças no primeiro tempo e depois que o Flaco Lopes marcou o gol, desabou. Então, o Vasco vai chegar em setembro precisando optar. E se ele não se atentar no Brasileirão, ele vai, como penúltimo colocado, ter sérios problemas. Está chegando na reta final. Tirone, o Adilmar Lopes é um dos personagens que está naquela foto, né? Dirigente do Vasco. Isso. Uma história rápida. De bigode. Uma história rápida. Até escrevi sobre isso sábado no blog. O Bordeaux, que é um tradicional time francês que revelou só o Zidane, ele está sendo extinto. Está acabando. Já foi rebaixado e agora talvez tenha que voltar a jogar em divisões amadoras, lá, última divisão, 6ª divisão amadora da França, algo assim, pelos enormes problemas financeiros do clube. É claro que não foi responsabilidade única exclusivamente dessa pessoa, mas ele, só um registro. Entre 21 e 25 ele foi dirigente do Bordeaux. Esse cara aí? Ele está no Vasco. Rapaz. Tá? Só um detalhe. Esse é um detalhe que a gente tem que... É um registro. Não estou dizendo que foi por culpa dele, claro que não. É todo um processo, mas ele foi dirigente do Bordeaux nessa fase terrível do clube. Os vascaínos, ontem... Gente, é surreal isso. Tinha vascaíno em rede social comemorando o fato do Palmeiras abrir vantagem sobre o Flamengo.
A que ponto a coisa chega, claro, que é uma minoria de loucos. Esse pessoal é louco. O Vasco está afundado na zona de rebaixamento, nesse cenário que o Arnaldo falou, ou seja, com 3 competições, né, com muita deficiência técnica dos seus atacantes. Lembrando que antes do jogo contra o Olímpia, nas partidas anteriores, 3 partidas, o Vasco finalizou 54 vezes e não fez um gol. Aí fez 4 contra o Olímpia, ontem fez um gol com o Colídio, que não é centroavante, né, embora use o número 9. Então o Vasco está numa situação muito preocupada. E aí o que acontece? Outros assuntos desviam a atenção do torcedor vascaíno. Por exemplo, quero jogar no Maracanã, aí o Fla-Flu não deixam. Ah, que absurdo e tal. Ah, não, a SAF aí e tal, o Lamarck se apresentou ontem lá, o Lamarck Filho, como representante do Vasco já, com a camisa do Vasco, né? E esse negócio não foi aprovado. Tem CAD, tem ANRESP que tem que aprovar. Tem uma série de questões aí no meio. O pessoal não está percebendo que o problema imediato é outro. O risco de rebaixamento é muito grande. Se acontecer, será o 5º do Vasco e seria a 6ª participação em Série B, porque houve um ano que ele não subiu, ele continuou na Série B. Isso impacta demais. E o detalhe, não elimina o problema do chamado conflito de interesses. O regulamento, ele conecta as divisões em função do rebaixamento. E é uma outra questão. Um dos itens mostra que não podem jogar a mesma competição. Existe a Copa do Brasil. Eventualmente você pode estar na Copa do Brasil, estando na 2ª divisão, não é isso? E poderiam se enfrentar. Então o problema continuará mesmo se o Vasco for rebaixado. Eu entendo que o vascaíno hoje, todos os vascaínos deveriam pensar única e exclusivamente Copa do Brasil, Sul-Americana, e sair do rebaixamento. E essas outras questões estão fazendo uma grande cortina de fumaça. Ontem eu vi, por exemplo, o cara que cobre o Vasco faz uma foto assim, né, perto do Lamarck Filho lá, ele parece uma boa pessoa. Tudo bem que seja uma boa pessoa, mas e daí? Boa não é a situação do Vasco, é desesperadora, cara. E assim, e o Vasco tem um elenco caro. Um elenco caro, hoje, para a situação do Vasco. Com muitos jogadores que ele contratou. O Sousa, que ontem jogou, aliás, muito mal, né? Perdido ali. O volante que era do Racing, custou 6 milhões de euros, algo assim. Então, é uma situação muito delicada e eu acho que as atenções não estão voltadas para aquilo que deveria estar, que é lutar para não cair. Até porque você pode avançar na Sul-Americana e perder o título. Pode avançar na Copa do Brasil e perder o título, não ser campeão. Ano passado o Vasco foi à final, perdeu no Maracanã para o Corinthians. Aí você imagina, você não ganha título nenhum e é rebaixado ainda. Porque você ficou distraído pensando no Maracanã, pensando no Slamáquia, pensando na Sul-Americana, pensando na Copa do Brasil. É delicado demais, a situação é muito complicada. Muito complicada, acho que o pessoal não está prestando a devida atenção a isso. O time afundado na zona de rebaixamento, já contratou um monte de gente, o time não anda, enfim. Juca, quero ouvi-lo sobre este jogo. Oi, fala, Trajano. Só para não perder porque o Mauro citou. Como é o nome do rapaz ali que segura a camisa do... É o Gilmar o quê? Não, é o Admar Lopes. Admar Lopes. Admar Lopes. Ele é conhecido no meio dos gerentes de futebol como Mick Jagger dos gerentes de futebol. É. O Vasco faz o que fez contra o Santos, foi igualzinho. Igualzinho. O Vasco estava melhor do que o Santos, tomou 1-0, tomou 3. Estava melhor que o Palmeiras, tomou 1-0, tomou 4. Né? Esse é o Vasco. É a situação da camisa pesada na areia movediça. Toma o gol, vem todo o pavor, e aí o Palmeiras fez gato e sapato do Vasco no segundo tempo. Uma delícia para o palmeirense ver, né? Isso era o jogo dos amigos, imagina se não fosse. Porque tinha torcedor do Vasco andando no meio da torcida do Palmeiras, fizeram churrasco juntos, tudo muito bonito. Essa foto a gente mostrou, né? Da Leila com o enteado. Agora, para mim é muito claro que o Vasco precisa de um salvador da pátria. Não sei se é o senhor Lamáquia. Não sei. Sei que eles não costumam pôr dinheiro em barca furada. Então, eu, se fosse vascaíno, estaria torcendo por Lamáquia. E como a Leila, o que tudo indica, vai sair do Palmeiras, né? Então logo termine o mandato dela, se ela não conseguir mais uma gambiarra para permanecer, não sei até que ponto vai se estabelecer de fato o conflito de interesse. Eu sei do seguinte, cair pela 5ª vez em 18 anos, é que o Vasco é grande demais. Tem torcida demais e um torcedor apaixonado demais. Mas eu não conheço outra história de um clube grande que em menos de 20 anos caia 5 vezes. E é como diz o Mauro, que fique pela 6ª vez numa Série B. E realmente é uma situação desesperadora do Vasco. Se o São Paulino está preocupado, o vascaíno devia estar realmente com a corda no pescoço.
O Vasco, ou sei lá quem, o Lamarck, essa turma não poderia esperar o fim do mandato da Leila no Palmeiras, no ano que vem, para comprar? Mas aí poderia fazer isso? E o clube, como é que fica mais um ano no congelado nessa... Não, sei lá. O problema é a questão, né? Não tem como o Vasco esperar. Sob o ponto de vista do Palmeiras, pro Palmeiras o certo deveria ser a Leila nem se meter com nada disso. O Lamarck, que não é só marido da Leila, é conselheiro do Palmeiras também. Não é só agora que o Palmeiras está negociando, que a Leila está negociando com o Vasco, que o Palmeiras ganha do Vasco. O Palmeiras tem ganhado do Vasco por muito tempo, muitas vezes. Perdeu no primeiro turno, quebrando um jejum longo. Aliás, eu acho que é bem importante também a gente separar uma linha aqui. O fato de a Leila negociar com o Vasco é um grande conflito de interesse, é um grande problema, mas daí a você falar que por conta disso o Palmeiras vai ganhar do Vasco, que o Vasco vai entregar, gente, isso já é, dependendo do jeito que você fala, pode ser até enquadrado a ponto de ir para a justiça, essas coisas. O primeiro tempo indica nada disso. Não, e o primeiro turno também não. O Vasco ganhou do Palmeiras. E outra, a freguesia do Vasco, ela vem muito antes da Leila entrar no Palmeiras, pro Palmeiras. Então, uma coisa é evidente... O conflito de interesse é justamente evitar essa... Exato. Se você não tem esse conflito de interesse, ninguém ia falar nada. Ia falar, o Vasco é freguês do Palmeiras. Não, normal. Como tem um conflito de interesse, você levanta a bola para que algumas pessoas falem. Agora, você ir... sendo jornalista, sendo torcedor, seja o que for, e dizer, olha, tá na cara que o Palmeiras vai ganhar do Vasco, porque a Leila tá comprando o Vasco. Pelo amor de Deus, isso não existe, gente. Isso, do jeito que a Leila gosta de ir pra justiça, é capaz que depois aí, nos próximos dias, ela vá pro tribunal para representar contra essas pessoas. A Leila, ela intensificou a tentativa de comprar o Vasco a partir do momento que ela percebeu no Palmeiras que o terceiro mandato não ia emplacar. Também teve isso. E tem uma outra questão. A Crefisa já estava fazendo de um jeito, e fazendo empréstimo de dinheiro, em que, se o Vasco não pagasse, as ações da SAF seriam garantia. Ou seja, está tudo muito bem encaixadinho, sabe? Não está um negócio... E aí é o que o Arnaldo falou, tudo bem misturado. Então, assim, mas sob o ponto de vista do Vasco, vai fazer o quê? E também muito bem. Olha, no jogo exceção, acho que alguém falou aqui, foi o Juca ou o Trajano, o jogo que foi uma exceção dessa rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram no Maracanã, um jogaço mesmo. No Mineirão, desculpa. Um jogaço, o Flamengo saiu na frente, perdeu um monte de gols no primeiro tempo. Aí tomou um empate com outro golaço do Arroio. E aí no final foi castigado 2-1 para o Cruzeiro. Joga bem também o Cruzeiro. Já está pulando ali para a quinta colocação o Cruzeiro. E o Flamengo, com essa derrota, viu o Palmeiras se afastar um pouquinho na liderança. Mauro, ouvi muita gente falando sobre o jogo e muita gente reclamando da questão defensiva do Flamengo, que envolve um time que toma muito gol e um goleiro que toma muito gol de fora da área. Vou falar uma coisa aqui que eu já falei antes, vai parecer ironia, mas não é ironia não. Para o Flamengo hoje, com o Rossi no gol, vou falar sério, tá? Um chute de fora da área bem dado, não estou falando de chute indefensável não, um chute bem dado. Esse do Arroio, por exemplo, chute bem dado, não é uma bola indefensável, é bem dado, um chute bem dado. É mais perigoso do que um pênalti. Porque ele é um bom cara de pegar. Ele só pega pênalti. A sensação do torcedor do Flamengo quando tem pênalti, é de mais segurança do que quando chute fora da área. É sério. O Cruzeiro estou uma bola no gol no jogo de ida na Libertadores e foi gol. Primeiro chute no gol no Maracanã foi gol, ele mal colocado. E esse bola do Arroio seria uma grande defesa. Mas você espera de um goleiro de um time grande que ele faça grande defesa, não que tudo que vai de fora da área entra, né? A fase dele é péssima. E o Flamengo pagou tudo, todo o pacote, luvas, comissões, está lá no balancete. Chegou a custar 5,7 milhões de euros o goleiro André, que não joga. Não joga. Ninguém nem sabe direito. Não, por que não joga? O goleiro titular numa fase péssima que vem do ano passado, com aquelas atrapalhadas com os pés e tudo mais. Agora, não acho o Rossi um mau goleiro, mas acho que ele é um bom goleiro numa fase muito ruim, né? Enfim. Esse jogo tem do lado do Flamengo vários personagens negativos. O Pedro é um deles. A displicência dele nos gols perdidos, isso é inaceitável. Há quem diga, um pacote. Não tem pacote, amigo. O jogador tem que ser cobrado, questionado. Um cara com os recursos técnicos dele não tem o direito, eu penso assim, de estar diante do goleiro e tendo o gol todo vazio, chutar no canto errado, como fez ano passado contra o Estudiantes, no jogo do Maracanã, que levou aquele drama nos pênaltis. No começo do jogo agora, Carrascal também perdendo o gol. E assim, é muita displicência, ninguém chuta de primeira, tem que dominar a bola para chutar. E aí entra o técnico, né, que depois do jogo ainda criticou os jogadores na coletiva, num momento de rara habilidade do treinador, né? Isso aí costuma dar muito certo. O técnico criticando o jogador publicamente, que escalou mal, mexeu mal. E no final do jogo, no segundo tempo, mais uma vez o Leonardo Jardim tem em campo um time que aceita a famosa trocação. O jogo estava totalmente aleatório, por isso ficou divertido. Eu acho que assim, é um jogo tecnicamente até questionável pelo nível dos jogadores, mas que ficaria um bom entretenimento, especialmente para quem não é Cruzeiro ou Flamengo. Porque podia acontecer qualquer coisa. O Luiz Araújo teve uma chance de finalizar pouco antes do gol.
aí deu uma furada ali, não conseguiu chutar, estava de frente. Lá e cá, lá e cá, lá e cá. Isso não é interessante para o Flamengo. Especialmente em situação. Você está empatando fora de casa, esse ponto vale. Esse ponto é importante. Controla o jogo. Você vai tentar ganhar com a cabeça no lugar. Ayrton Lucas arranca com a bola, é cercado por 4 adversários, ninguém se apresenta para receber o passe, o único que deu alguma opção foi o Carrascal, perde a bola, aí acusa um rapaz, ele errou ali, é verdade, podia fazer melhor, mas muita coisa acontece até o gol, né? E, inclusive, o Flamengo tem vários jogadores, 8 jogadores na área e permitem a finalização do Matheus Pereira. Muitos erros, segundo tempo muito ruim, e o primeiro do Flamengo muito bom, mas com esses erros gravíssimos aí de finalizações, que eu acho que é uma coisa séria que não dá para passar em branco. O Cruzeiro, ao contrário, primeiro tempo ruim, pôs em campo um time mais forte do que eu imaginava, achei que eles iam poupar mais jogadores. O Atlético poupou meio time contra o Internacional. Mas não, segurou o Gerson e tal, mas colocou muitos titulares em campo. E no segundo tempo, acho que o Cruzeiro mereceu buscar pelo menos um empate, porque jogou bem, criou muito. E um detalhe, esse Flamengo permite muitas finalizações. Foram 24 do Cruzeiro. É muita coisa, gente. É muita coisa para um time que não foi vazado em mais de metade dos jogos do ano passado. Eu já falei, vou repetir. Fala-se muito a palavra, upgrade, né? O Flamengo aderiu ao downgrade de técnico. Ele foi para um técnico pior. O Leonardo Jardim é muito pior que o Felipe. Isso é muito claro, muito claro. O time não tem a consistência defensiva do passado, continua os problemas ofensivos. Tanto que no Brasileiro, você pegar 20 jogos do Flamengo ano passado com o Felipe e 20 jogos com ele, a mesma pontuação, mesmo número de gols e 7 gols sofridos a mais. E muito mais finalizações, que permite o adversário. Né? Agora só joga domingo contra o Botafogo, o Cruzeiro tem um jogo contra o Atlético amanhã, depois segue no campeonato, tem a melhor campanha desde a chegada do seu técnico, é um bom time, tem bons jogadores, está num estágio atrás de Flamengo e Palmeiras, não é só por conta do Tite, é um time que está em formação há menos tempo, ele perdeu jogadores na janela, por isso também contratou, perdeu titulares, inclusive, o Cruzeiro, né? Então ele passa por um estágio, você não monta um time fortíssimo para ser campeão em uma temporada, 1 e meia, leva tempo. Palmeiras contrata jogadores bons, o Flamengo há muito tempo, então o Cruzeiro está num estágio atrás. Mas caminha, se o seu dono continuar colocando grana lá, para ter um time tão forte quanto. E ele consegue, nesses embates, fazer esse tipo de confronto. Agora, o primeiro tempo do Cruzeiro não foi bom. Ele foi dominado e poderia ter perdido o jogo. O Pedro poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo. Porque uma coisa é você voltar com 0-2, ou até 3. Ele teve chances claras, não é chance mais ou menos, clara. A outra você voltar com 0-1, que você empata, já muda tudo. Então, acho que foi uma boa partida, foi um jogo divertido para quem está acompanhando, mas do ponto de vista do Cruzeiro, óbvio, pela vitória, com uma dose de sorte, a bola bateu no Léo Ortiz e entrou, excelente. Então, do ponto de vista do Flamengo, muitas lições. Esse tipo de jogo, quando você tem chance de ganhar, você tem que ganhar. Não se pode permitir o que aconteceu. Não dá para ficar passando pano. Tem muito torcedor que acha que não. Eu acho, sinceramente, que um elenco do Flamengo, do nível que tem, com os jogadores que colocou em campo, tendo a chance que teve, não pode cometer os erros que cometeu. E o Pedro, que tão elogiado, foi na quarta-feira, fez um ótimo jogo. Ele foi muito mal no primeiro tempo e isso deveria gerar discussões internas. Isso aí me lembra o tempo do Gabriel Barbosa. Ele não chuta com a direita. Por que ele não aprende? Por que ele não treina? Por que ele não corrige? Por que ele não aprimora? Gente, qualquer profissional, em qualquer área, em algum momento, precisa se aprimorar alguma coisa. É a mesma coisa, cara, eu sou jornalista dos tempos da máquina de escrever, meu irmão. Então você, não, meu pacote é a máquina de escrever, então eu não trabalho nada do que eu trabalho hoje. Todo mundo tem que evoluir. Se o cara não tem objetividade para finalizar a bola no gol, então vai aprender a ter. Cabe ao técnico cobrar, treinar, discutir, chamar, mostrar o vídeo. Muito cômodo essa situação. Não, o pacote, ele é assim. Agora, fica por meio de alguns amigos aí, da imprensa, fazendo pressão para renovar o contrato. Todo mundo está fazendo isso. Semana passada foi o Pedro. O contrato dele vai até dezembro do ano que vem. Qual a necessidade de renovar agora? Você tem que discutir isso com calma. Isso não é hora de discutir contrato. Mas está defasado. Está defasado, mas você que já assinaram esse contrato. Né? Porque o que acontece? Hoje em dia, essas defasagens salariais acontecem porque alguns atletas chegam, importantes aos clubes, livres no mercado. Então o cara faz um contrato que ele tem uma remuneração maior, porque é ele que vende os direitos dele para o clube. Então ele tem o salário e tem a grana que seria de outro clube. Então no montante que ele recebe mensalmente é maior. O Pedro custou dinheiro, o Flamengo quando veio diferente, né? Diferente a situação. Isso valia também para o Bruno Henrique quando estava renovando e queriam que o Flamengo recomprasse o Bruno Henrique, depois fizeram outro tipo de acordo. Enfim, mas acho que ele foi um dos vilões do sábado e acho que deveria ter consciência disso e procurar trabalhar para mudar isso aí. Ô, Trajano, sobre o Pedro, acho que fui eu e você que elogiamos bastante ele no meio da semana. Como joga, como jogou. Tinha que ter ido pra Copa. Tinha que ter ido pra Copa. Aí, no fim de semana, o cara dá... É um jogador engraçado, né? Curioso. E o Thiago perdeu o pênalti esse fim de semana, só pra vocês ficarem com calma, mas o time dele tá peraí, não foi só nós dois que elogiamos, não. A maioria elogiou. Pois é. Ele foi muito bem. Passe de calcanhar, passe de primeira, não sei o que, foi ótimo. Esse tem sido o Pedro dos últimos tempos, infelizmente. Ele me lembra um pouco aquela coisa do Nezinho do Jeg, lá do bem amado, do Dias Gomes, que o Nezinho do Jeg elogiava. Ele tomava umas cachaças,
e estava o Odorico Paraguaçu fazendo um discurso, antes dele tomar as cachaças, ele, viva Odorico, grande político. Depois que ele tomava um gimé, abaixo Odorico. Então, essa coisa, essa gangorra é própria do Pedro. Talvez por isso, que quando ele jogou muito bem na quarta-feira, praticamente 90% dos que elogiaram criticaram o fato de ele não ter ido para a seleção na Copa. Não é? Agora, após o jogo de sábado, é para elogiar, é para dizer não tinha que ter ido para a Copa? Fica um ponto de interrogação. Não é? É muito estranho isso. Ó, deixa eu colocar na tela aí o encadeamento dos jogos dos dois que disputam o título brasileiro, o Palmeiras e o Flamengo, que vem por aí, para cada um deles. Lembrando que o Flamengo não está na Copa do Brasil, então ele descansa essa semana. O jogo contra o Mirassol vai ser no dia 2 de setembro, que por um acaso é o dia mais importante do ano. Então, ó, o Palmeiras tem o Santos na Copa do Brasil agora, depois tem o Mirassol fora, depois o Santos fora no jogo de volta na Copa do Brasil, Botafogo fora, LDU na Libertadores em casa, São Paulo em casa, LDU fora, Grêmio fora, Bahia e Corinthians, os dois em casa. E o Flamengo tem o Botafogo clássico em casa no fim de semana, depois o Mirassol em casa, esse jogo atrasado aí que eu falei, Remo fora, Libertadores fora, ainda não está definido o adversário, Corinthians em casa, outro jogo da Libertadores aí em casa, Red Bull Bragantino em casa, Santos fora e Fluminense em casa. Interessante, né? Porque o Mirassol, logo em situação delicada no Brasileiro, no caminho rápido dos dois. E vários clássicos ali, né? Sim. Para Palmeiras e para Flamengo nesse período, né? É uma situação aí, era uma rodada importante. Claro que o jogo do Flamengo era mais difícil, gente. Jogar contra o Cruzeiro no Mineirão é a visita mais difícil do campeonato, a não ser quando jogam Flamengo e Palmeiras. O Tironi não vai deixar eu dizer que o Cruzeiro é o terceiro melhor time do Brasil em termos de talento, de repertório, de treinador que Trajano, ele se machucou, você viu? Deu uma bica. Ele deu uma bica na bola, teve um estiramento, o Arthur Jorge, de terno. Ele deu uma bica, abriu o músculo. Em cima disso eu quero falar. Em cima disso eu quero te perguntar. Esse Cruzeiro de hoje é melhor do que aquele Cruzeiro que você elogiava? É melhor. Então acabou. Vai pra Sul-Americana. Olha a loucura comemorando ali, ó. Loucura comemora. Sul-Americana, hein? 2027. É melhor porque o técnico é muito bom, o atual, e tem mais jogadores, né? Ganhou. Não é mais apenas Matheus Pereira, apenas aspas, né? Matheus Pereira e Caio Jorge. O repertório do Cruzeiro aumentou, né? Flamengo e Cruzeiro fizeram 3 jogos seguidos de nível Premier League, se é isso que você quer saber, de nível europeu. Não passariam vergonha jogando em Wembley, jogando no Santiago Bernabéu, em Camp Nou, no Parque dos Príncipes, não passariam vergonha. 3 jogos de nível europeu. Mas, infelizmente, só os dois estão fazendo isso no futebol brasileiro. Razão pela qual eu não considero, mas longe de mim considerar, embora tenha sido um tropeço, né, nessa luta contra o Palmeiras, que seja uma coisa inexplicável a derrota do Flamengo. Bom, você falou aí, na Premier League é o Arsenal, na França é o PSG, na Alemanha o Bayern só para variar, e no Brasil vai ser quem? Quero ver. Lá vem ele. Então, o Palmeiras volta a ser favoritaço. Vai falar da Mas o tríplice de Flamengo novo? está nos calcanhares. Sim. O Flamengo está nos calcanhares. O Flamengo ganha do Mirassol dia 2 de setembro, fica 3 pontos e tem o Palmeiras, tá bom, na Casa Verde, mas de todo jeito pode chegar de novo. Não, o campeonato não está liquidado, mas claro que o Palmeiras segue favorito. Não, eu tinha dito antes do primeiro confronto entre desses 3, Cruzeiro e Flamengo, que o vencedor dos dois, ida e volta, seria o time que estaria jogando o melhor futebol do país. Só que veio também esse jogo do Campeonato Brasileiro na sequência. Que coincidência, que coisa curiosa. Então, eu quero declarar que está empatado a faixa de melhor futebol do país no momento. Uma faixa para cada um. Ninguém se deu bem sobre o outro. Os dois terminaram empatados como o melhor futebol que se pratica no país. Nesse momento, o melhor futebol está nas mãos do Cruzeiro e do Flamengo. Flamengo deixou a desejar nesse final de semana, sábado precisamente. Teve tudo na sua mão para assumir a liderança provisória, vamos dizer assim, mas deixou escapar entre os dedos. Pedro deixou a desejar demais. Ayrton Lucas perde a bola ali da virada. O acaso entra em campo,
Bola nas pernas do Léo Ortiz, desvia, tira o Rossi. O Rossi, personagem também, 2 gols do Arroio. Pela Libertadores e esse agora pelo Brasileirão. Cara, impressionante. A filial abriu as pernas. No jogo que a filial abriu as pernas, já era previsto. O Flamengo tem que fazer sua parte. E ó, os próximos jogos. O Flamengo tem tudo para manter, ficar ali na caça. Depende só de si. É importante isso. Tem um jogo contra o Mirassol, que é o que está devendo, da 4ª rodada. Ganharemos. Sim. 3 pontos, fica 3 atrás, vai a 48. Um empate estava bom também pra gente. Ficaria com 49 só se ganhar o Mirassol, iria a 49. Aí ficava a 2. Ah, Flamengo. O fato é, como o Mauro César deixou claro aqui, o Flamengo, esse Flamengo de Leonardo Jardim, é pior do que o do Felipe Luiz. Teve ali os seus contratempos, teve seus pormenores, vamos dizer assim, no início do ano, mas, cara, é início de temporada. A comparação é os 20 jogos do Leonardo Jardim e os 20 do Felipe Luiz. 7 gols a mais tomados. Tem algo a dizer a mais? O Flamengo hoje tem um técnico, diz que é o melhor, como muitos deixam claro, mas não é, ele não é melhor do que o Felipe Luiz, isso é fato, cara. É só olhar os resultados, que diz por si só. Mas enfim, o Flamengo descansa essa semana, vai treinar, vai poupar ali, vai trabalhar a minutagem, o físico e tudo mais. No final de semana tem um clássico contra o Botafogo, é para ganhar. Dia 2, quarta-feira dessa agora, na outra, 8 dias, tem o Mirassol no Maracanã. É para ganhar, só que não pode ficar nessa, tá fácil, vai ganhar. Não. Tem que encarar sério, porque o futebol, ele cobra e a bola pune. Mas enfim, é isso aí o vídeo. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, hypa se possível, compartilha com a geral, deixa nos comentários o seu pitaco. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.